O tema sobre o qual falarei hoje, ele está presente nos ensaios sobre os deuses depressivos, que é uma obra minha que já vendeu mais de 2.000 cópias e que representa um sincero esforço para diagnosticar filosoficamente as doenças da nossa época. É um livro muito pesado, como se diz hoje em dia, muito grave, uma linguagem mais grave. Ele é um livro curto, mas muito denso, porque os assuntos sobre os quais eu estou tratando ali são assuntos densos e pesados, né? Graves, muito graves. E um desses fenômenos a gente poderia até denominá-lo de aperocalia, como os gregos fizeram. Porque a aperocalia a gente pode traduzir por vulgaridade, por grosseria, insensibilidade para as coisas magnânimas. Resumidamente, a aperocalia é uma falta de experiência das coisas mais belas. Isso está presente, esse conceito está presente em Platão, especificamente na República, e em Aristóteles na Ética Nicômaco. É muito interessante porque esses dias eu estava lendo uma obra do Jung que trata sobre os aspectos da contemporaneidade. A obra se chama justamente Aspectos do Drama Contemporâneo, na qual ele cita uma passagem de Platão para justamente explicar como que estava acontecendo a degradação da ascensão do nazismo na Alemanha. E ele fala, olha, Platão ele já sabia que o feio provoca o feio na alma. A visão do feio provoca o feio na alma. Ou seja, o fato de você ver coisas feias acontecendo constantemente, isso vai fazendo com que esse feio ele ascenda na sua própria alma. É uma espécie de naturalização do feio. Mais do que se habituar ao feio, você vai naturalizando o feio. E aí eu me deparei com essa questão do Jung e comecei a me perguntar, porque também eu já tinha escrito a respeito disso. Nos ensaios eu já tinha escrito a respeito disso. Será que nós não estamos naturalizando? Será que a gente não está nesse processo radical de naturalização do feio? E não somente do feio, mas do mal também? Porque a aperocalia, essa falta de experiência com as coisas mais belas, ela vai levando o sujeito a ser insensível, vulgo, grosseiro. A gente tem que tomar aqui como parâmetro que o conceito de belo ele está ligado para os gregos também a um conceito moral de bom. Tudo que é bom é belo, tudo que é belo é bom. Ou seja, há uma relação ali quase que intrínseca. Não chega a ser uma relação necessária, mas é quase que intrínseca, né? No sentido de que as coisas belas são boas e as coisas más são feias. E será que a gente não está nesse processo de naturalização do feio e do mal? Será que a gente não está passando a se acostumar mesmo com tudo que é, ou pelo menos deveria ser, desprezível? Será que aos poucos a gente não tem perdido essas experiências mais elevadas, naturalizando a baixeza moral, a feiura, os péssimos hábitos? Será que isso não tem se tornado tão corriqueiro que nós estamos considerando tudo isso como sendo algo natural? O Émile Bourdieu, ele no seu livro, foi publicada essa edição recentemente, pela Kirion, Questões de Moral e Educação. É um livro muito interessante, em que ele coloca a seguinte questão. Eu irei citar, abre aspas. O que são de fato ciência e literatura, senão um homem superando infinitamente a animalidade em que nasceu, e se elevando acima de si mesmo, subordinando-se, dedicando-se ao ideal. Fecha aspas. Ou seja, essa busca pelo eterno, essa busca pela beleza, essa busca por aquilo que vivifica a nossa existência, essa busca pelo mistério, são buscas que são inerentes ao ser humano, mas que estão sendo deixadas de lado, que estão sendo ignoradas, que estão sendo desprezadas. E, no entanto, cabe nos perguntar, e quando a gente não tem mais essa busca, o que acontece? E quando a gente perde, em meio a essas necessidades diárias, em meio às necessidades mais baixas, essa busca?
E quando a gente passa só a valorizar os prazeres gratuitos do corpo, o que se torna o ser humano? É óbvio que a resposta passa pelo processo de desumanização. Ele vai deixando de ser humano. E isso é um problema. O Jung, fazendo uma relação com a passagem citada anterior, ele diz que é um fato inegável que o mal alheio ele também rapidamente se transforma no próprio mal, na medida em que ele acende o mal na própria alma. Então, assim como o feio acende o feio, a visão do feio acende o feio na própria alma humana, o mal também acende o mal na própria alma. Então, quando você só passa a se deparar com coisas más, com coisas feias, você passa a naturalizar isso. Né? E será que a gente não está se naturalizando com o mal e o feio a ponto de a gente perder a capacidade de contemplar tudo aquilo que é bom e belo? Parece que estamos perdendo a capacidade de fazer uma diferenciação entre o feio e o belo, o bom, o que é bom e o que é mal. A gente vai perdendo todas as nossas referências. Os modelos, eles vão se rebaixando, porque parece que a gente está meio que participando de uma malha mimética, né, de imitações de males diversos. E esses modelos, eles vão se tornando modelos cada vez mais baixos. Os modelos de vida, os modelos referenciais, né, de heroísmo, de santidade, de retidão moral, de beleza, tudo isso vai sendo desprezado, tendo em vista um certo niilismo, um certo relativismo, que pressupõe que todas as coisas são válidas. Vale ressaltar que esses problemas, eles vão ser tratados no meu curso, Deuses Depressivos para um diagnóstico do caos atual. E os 50 primeiros inscritos vão receber um exemplar. Então será um curso totalmente voltado para iluminar alguns dos dilemas atuais, que são apresentados nos ensaios. Como, por exemplo, a aceleração não somente da mente, mas da vida humana, né, que é tratado no primeiro ensaio dos Deuses Depressivos, que eu tomo até Heráclito como parâmetro para interpretar esses problemas. A liquidez nas nossas relações, o utilitarismo, a política como meio de salvação, como único meio de salvação, né? E tantos outros problemas. Então, a compreensão dos nossos problemas é, sim, um dos meios mais eficientes para superá-los. Sem isso, inevitavelmente ficaremos perdidos, feito um barquinho sem leme, no meio de uma tempestade em alto mar, que é a forma, aliás, é a sensação que muitos têm, né, de estarem completamente perdidos e não saberem qual rumo tomar, nem por onde começar. Então esse curso ele é baseado na minha obra com a finalidade de diagnosticar o caos atual. Mas não se trata somente de um diagnóstico, mas de apontar para certas saídas, de lançar luz sobre determinados problemas, de trazer à luz também esses problemas que muitas vezes estão ocultados, estão escondidos. Portanto, venha estudar comigo, não perca o prazo das inscrições, porque será um curso denso, será um curso objetivo, uma linguagem acessível, mas tudo isso sem cair numa superficialidade, sem cair numa linguagem vazia, numa linguagem em que não tem ali uma sustentação acadêmica. Porque, por ser um acadêmico, eu prezo muito pela qualidade das aulas e pelo conteúdo que é oferecido. E neste curso eu prezarei muito por isso.